Então a gente vai pegar esse projeto que a gente já está usando na outra aula e agora a gente vai adicionar a Entity Framework nesse projeto e fazer da forma como tem que ser. Só que agora eu vou começar a separar as camadas. Tá? Eu vou criar um outro projeto aqui que vai ser a minha camada de dados. Eu vou colocar toda a minha camada de dados nesse projeto separado. Então nesse projeto vai estar minhas interfaces, meus repositórios e minhas classes de dados. Vou criar ele separado. Então ele vai ser um projeto do tipo Class Library, tá? E ele vai ser o projeto Class Library do .NET ou .NET Standard. Vai ser desse tipo aqui. Então a gente vai dar o Next. E qual que é o nome que a gente vai usar? A gente vai usar o primeiro nome. Vamos chamar aqui de ponto .data, por exemplo. Beleza? Vai ser os nossos dados. Show? Data aqui de dados. Vamos usar .NET Core 8.0. Ok? Vamos criar. Então aqui a gente vai começar a aprender algumas coisas novas que vocês ainda não viram. Tá vendo? Eu tenho uma solução agora com 2 projetos. E a gente vai começar a organizar nosso código agora em projetos separados, para a gente ter isolamento desse código. E se eu quiser reaproveitar ele em soluções diferentes, eu poder reaproveitar. Por exemplo, eu usar a mesma model no Windows Forms e usar essa model, por exemplo, no Web App, no Web Forms da vida. Posso usar no aplicativo web. Vou apagar essa classe aqui que eu não quero ela, tá? Vou criar aqui uma pastinha chamada Model. O C# tem uma coisa interessante, que ele organiza os namespaces pelas pastas. Então se você criar uma classe dentro de uma pasta, ele vai colocar aula aedb01.data.model. É o esquema que ele está criando. E agora a gente vai fazer a referência. E a referência a gente vai usar esse cara aqui, ó, Tools, no Get Package Manager. Beleza? Você pode usar o console, se você souber os comandos, ou usar o Manage do Get para solução, e ele vai abrir um assistente para a gente achar os pacotes. Aí eu vou vir em Browse e vou procurar aqui Entity Framework. Entity Core. Framework Core. Tá? Na .NET Framework é a Entity Framework normal. Aqui a gente vai usar a Core, que é esse cara aqui, e a gente vai precisar de 3 caras. A gente vai o Tools, a Core e a SQL Server, que a gente vai usar no SQL Server. Tá? Se você fosse usar em outros, ó, ele tem outros, ó. Ele tem para o MySQL, ele tem para outros bancos. A gente vai usar do SQL Server. E uma coisa legal é que você pode ter vários pacotes diferentes e fazer esse isolamento com a DB Context e acessar vários bancos diferentes com o mesmo código. Não precisa ter códigos diferentes. Então eu vou instalar no Data. Vou instalar no Data a Entity Framework Core. Vou colocar aqui um install. Ele vai adicionar o pacote que está conectado à internet, porque ele vai baixar os pacotes da internet para colocar. Instalou. Vou instalar agora a Tools. Ok. Instalou a Tools e vou instalar a SQL Server. Install. Ele vai baixar a SQL Server. Ah, professor, ele instala um monte de coisa que você não vai usar. Instala. Tá? No mundo real, você não está preocupado em gerar um programa com K que funciona com 0,0000001 milissegundos. Você está preocupado em você entregar rápido o que o seu cliente quer, com funcionamento aceitável. É isso. Aqui estão os packages, tá? E o interessante na forma de armazenamento
é que ele traz os packages até a sua pastinha da solução. Ele coloca lá. Não colocou? Tem que colocar, pô. Cadê os packages? Não colocou. Então ele colocou na pastinha normal do .NET, lá dentro do .NET. Ele baixou pro computador, na verdade. Tá vendo? Essa é a parte não ensaiada que eu quis mostrar. Vou dar o build. Acontece nas melhores famílias. Ele traz, não trouxe. Pô, professor, você está falando merda. Às vezes acontece. Tá? E observa o seguinte, ele gera nesse projeto uma DLL, ó. Tá vendo? É assim que nascem as DLLs dos programas. Tá? São códigos separados em programas separados que você pode usar. Tá? E aqui a gente tem várias formas de gerar essas classes. Eu posso gerar ela manual, ou posso usar alguma ferramenta para que eu gere ela automático. Como a gente já tem o banco de dados pronto, existe uma técnica chamada Database First. Tá? O banco de dados está criado e eu vou criar as classes a partir do banco de dados. Existe uma outra técnica chamada Code First, onde você gera o seu banco de dados a partir do código. Eu, como sou velho, não gosto de Code First. Por que não gosto de Code First? Porque eu gosto de ver que meus problemas foram resolvidos no modelo de banco de dados. Eu gosto de ver. Eu consigo dar tudo que o cliente espera com os dados estruturados dessa forma. Então eu já sei como vai ser o meu banco. Mas as duas técnicas funcionam. Eu vou mostrar a Database First. A primeira coisa que a gente precisa saber é como é que a gente conecta no nosso banco. Tá? A gente fez aqui nossa classe de conexão. Cadê a nossa classe de conexão? Está aqui no Helper, Data Helper. Então a gente vai precisar desse cara aqui, ó, a nossa string de conexão, para a gente fazer o scaffold, tá? Então, qual sintaxe que a gente vai fazer no scaffold? Vou pegar aqui o Notepad. Tá? Legal, ele copiou tudo, menos o que eu queria que ele copiasse. Quero você, cara. Essa aqui é a nossa string de conexão. Tá? E o comandinho é esse aqui, ó. Scaffold DB Context. Então, esse é o comando, tá? Essa parte do server a gente vai substituir pelo server. A gente vai substituir pelo server. O database, a gente vai colocar o nosso banco de dados, livraria. Eu posso usar a Trusted Connection? Eu posso, porque o meu sistema também está permitindo Trusted Connection para gerar. Senão, eu teria que passar o User ID e a senha. Vai usar a Entity Framework Core SQL Server. O output dir é a model das classes. A gente criou a pastinha model já, ó. Output dir das classes. E o output dir do DB Context também é a model. E o nome do projeto que a gente vai usar aqui é aula aedb1.data. Então eu vou colocar aqui o projeto aula aedb1.data. Para executar esse comando aqui, a gente vai aqui no Tools, no Get Package Manager, a gente vai abrir o console do package. Tá? E esse comando vai entrar aqui, ó. Scaffold DB Context. Opa! É que o comando tem que estar tudo na mesma linha. Tem aqui. Ele copiou como
server. Aqui tem que fechar, né? Microsoft Framework menos context, DB vendas context, DB vendas não. Aqui vamos colocar DB livraria context. Aula 1 data. Vamos ver? Ctrl C. Ele fez um monte de vezes uma coisa que ele não devia. Copiar, colar. Ué. Aqui eu não copiei o scaffold. Eu acho que não precisa das duas barras aqui. Não. É isso aqui o comando estava errado. Então, o scaffold DB context. Eu quero nesse projeto. Ele está dizendo que não tem a Ent Framework aqui, ó. Tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no de cima. Tools. Pessoal, eu vi muita gente com dificuldade. Na parte de leitura de mensagem. Tá? Cara, tu não precisa saber ler a mensagem, não. Mas você pode usar recurso de tradução, pô. Copia e cola ela no Google. Se você quer saber até o que significa o detalhe, copia e cola ela no chat GPT, ele vai te explicar. Então vamos lá, vamos dar um build aqui, vamos ver se vai buildar. Buildou. Porra, obrigado. Buildou, vamos fazer de novo? Vamos lá. Packet Manager. Scaffold DB Context, Server, Trusted Connection True, Trusted Service Certification True. É livraria mesmo? Aula EDB 1.data. Você ensaia na hora dá errado. É maravilhoso isso. Gabriel. Vamos lá. Deixa eu ver se está entre aspas aqui, não. Menos project.
Ele não quer deixar esse cara aqui. Deixa eu fazer referência aqui. Tá certinho. Tem que ir. Ok, tinha que fazer referência no projeto de baixo para ele ir. E olha só o que ele gerou pra gente, ó. Tá vendo? Agora foi, ó. Aqui ele está falando que tem informação sensível com essa connection string dentro do código. Olha o que ele fez, ó. Classe autor. Tá feito. Já com a coleção de livros. Configuração. Contexto, esse cara aqui a gente vai usar. Aqui está a informação sensível. Esse cara aqui a gente vai precisar alterar e colocar assim, ó. Porque ele está obrigando essa string de conexão. Mas o que eu vou fazer? Se eu receber esse cara, eu não vou usar a que está aqui nesse código. Então a gente vai colocar aqui, ó. Vai colocar um ifzinho aqui, ó. Se o Option Builder não tiver configurado, ele vai usar essa expressão. Beleza? Se tiver configurado, ele vai usar o que está configurado no Option Builder. Por que tem exclamação antes do Option Builder? É not. Significa not. Isso aqui é como se fosse igual a false. Ele está invertendo true ou false. Exclamação ele faz um not. A leitura é se not option builder.isConfigurate. Entendeu? E o que teve, tipo assim, desde que a gente usou o ponto de interrogação? O ponto de interrogação é que ele aceita null a variável. A variável normalmente ela não aceita null. Se você colocar o tipo dela com ponto de interrogação, ele aceita null. Os exemplos que a gente usou. Classe editora criada. A classe empréstimo criada. A classe gênero criada. Ficou fácil, né? Classe idioma criada. Livro criado. Alterei o campo, preciso atualizar. Esses objetos que é criado aqui na model, você não altera eles, tá? Você não altera. A única coisa que você vai alterar é que ele configure de lá para você colocar aquela exclamação. Mas você não muda o conteúdo dessas classes, você não implementa método aqui. Por quê? Porque você pode atualizar a qualquer momento o seu banco. Quando você... Não. Você vai ter que dar esse comando com o menos force. Ele vai fazer de novo e vai substituir tudo aquilo lá. Tá? Inclusive o que eu arrumei. Pode ver aqui, ó, o que eu arrumei, ó. Tá desfeito de novo. Tá bom? Então é por isso que você não vai mexer nesses caras. Beleza? Por que eu mexo nesse aqui? Porque quando eu fizer a injeção de dependência, eu não quero usar esse cara aqui. Eu vou usar o que vier na minha injeção de dependência. A gente vai aprender a fazer injeção de dependência em projeto web. Beleza? Porque senão ele sempre vai fazer essa configuração. E quando você coloca o seu sistema em produção, a sua connection string não vai vir daqui, entendeu? Sua connection string vai ser injetada.
Porque você não tem acesso ao banco de produção. Quem vai mudar isso é o cara do suporte lá, que vai colocar o server de produção e o banco de produção aqui. E a senha, o usuário e a senha de produção. Você não tem acesso a esses caras. O desenvolvedor não tem acesso ao banco de produção, como tem que ser. Então, vocês lembram do trabalho que vocês tiveram para fazer cada uma das classes? Ele faz para você automático, fez todas. Tá? Se o meu banco tivesse 50 tabelas, ele faria das 50 tabelas. Não precisaria ter esse trabalho. Beleza? Ah, professor, eu ainda preciso programar para fazer as opções? Precisa, mas você não precisa programar com SQL. Já está mapeado para você usar só os comandos da Ent Core. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os repositórios. A gente vai criar uma pastinha chamada repositórios e uma pastinha chamada interface. A gente vai começar a fazer as interfaces para o nosso repositório. Por quê? Porque depois, quando eu injetar a dependência, eu vou usar essa interface para ajudar, né, se eu quiser injetar o repositório. E para seguir os conceitos do Solid, né, que é o que? A dependência de interface. Beleza? Vamos lá. Então, vou pegar aqui um molinho aqui, ó. Vou pegar a categoria. Tá? Qual que eu ensinei? Aquela, o gênero, né? Vou pegar o gênero, então. Vou fazer aqui o interface do e gênero repositório. Vai ser aqui public, interface e gênero repositório. Como é que vai ser isso aqui? É void incluir aqui é a mesma coisa, ó. Using, como é que é? Aula aedb.data.modo. Eu posso então incluir que recebe o gênero. Show? Aqui, gente, quando a gente começa a ver, vou falar um pouquinho sobre herança de interface múltipla, porque eu não aceita herança múltipla, mas de interface aceita. A gente pode separar os métodos síncronos de assíncronos do nosso repositório. Quando você faz desenvolvimento web, é interessante você ter os métodos assíncronos para você usar lá. Então, eu posso ter a interface aqui, ó, e gênero repositório async. E eu vou programar meus métodos async. Os métodos async, eles não são void. Eles são task. Existe um padrão, né, um pattern para quando você faz método async, que você sempre vai colocar essa palavrinha async na frente do método.
Beleza? Sempre vai colocar o async. E aí quando a gente for fazer o nosso repositório, usando os termos em inglês, né? Eu tenho mania de misturar os dois. Você vai fazer assim, ó, public class, gênero repositório, e você vai herdar das duas interfaces. Using, tem que pegar aqui e gênero. E gênero repositório, vírgula, e gênero repositório async. Você pode herdar das duas. E aí você vai dar o implements aqui. E o implements aqui. E o nosso gênero repositório ficou aqui. Pessoal, quando você escreve um nome errado, você não vem aqui e renomeia, ó, que você caga. Você vai usar isso aqui, ó. Você vai marcar e vir no rename. Ele vai renomear todos para você. Viu? É mais fácil quando usa o rename. Dá para renomear só uma página, assim, renomeia No geral. No geral. Eu acho até que dá para renomear numa só. Deixa eu ver. Porque tem opções para você marcar aqui, ó. Ah, não. Renomear tudo. Então aqui estão os métodos iniciais. Para o meu repositório ficar bonito, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um public gênero repositório e ele vai receber o meu contexto. Qual que é o meu contexto? É o livraria context. Vou chamar ele de contexto aqui. E vou guardar ele aqui numa variável que eu vou usar. Então eu já estou partindo do princípio que esse cara aqui vai existir. E você só instancia ele passando o contexto, esse repositório. Por quê? Porque quando eu tiver injeção de dependência, eu não vou precisar nem passar, ele vai pegar isso das coisas que estão na memória, lá na injeção de dependência. Beleza? No momento eu preciso pegar. Como é que era o alterar nosso? Tinha que montar o comando de update, dar o execute no query. Não é isso? Aqui é muito difícil. No async, o save changes, aqui a gente vai fazer assim, ó, async task. O método async você vai usar o await para ele aguardar a execução quando você quiser executar. E ele tem o pattern save changes async. Então ele mantém o padrão que a gente está criando, mantendo também usando o async para o método async. O excluir. Muito difícil excluir, gente. Fico abismado.
async task await async. O incluir, o incluir é assustadoramente difícil. Muito complicado, eu acho muito difícil. A gente aprendeu a forma de só para calejar, então. Isso aí. Selecionar pela chave. Aqui tem duas formas de fazer isso. Tá? Tem duas formas da gente fazer isso. Uma delas, eu gosto sempre do selecionar pela chave, a gente criar com retorno. Ele pode ter ou não. Beleza? Então, tanto o async quanto o não, ele pode retornar null. Cara, eu tô morrendo de frio. Desliga esse ar aí se você tiver controle. Pô, mas o ar tá vindo em cima de mim. Vou lá buscar. Beleza. Então, selecionar pela chave, aqui eu vou mostrar de duas formas diferentes, para vocês verem que pode. Na verdade, existem até mais. Tá? Vou mostrar de 3 formas diferentes. Pronto. Vou colocar o comentário. Primeira forma é usando o find, db.generos.find. O find, ele recebe esse key values, que você pode colocar os valores entre vírgulas. Está na ordem da chave da tabela. Se a sua chave for composta, os key values têm que ir na ordem das chaves que estão lá. Então aqui, ó, id. Ponto, first. Opa. Ele já achou. Né? Ele não tem nem first. É assim. E o find também tem o find async. Beleza? Então essa é a primeira forma. A segunda forma é só para confundir, né? É usando link. Então, como é que é usando link? From P. Esse P pode ser qualquer coisa, pode ser tiãozinho, né? From P in db.generos where tiãozinho.id igual a id que você recebeu aqui em cima. Igual, que é uma comparação. Aí você vai mandar selecionar o tiãozinho ponto first or default. O first or default ele vai retornar ou registro ou nulo. Por isso que tem que ser no label, para ele poder retornar o nulo aqui. Segunda forma, beleza? Normalmente e nos artigos você vai ver usando o P aqui, porque o P é rapidinho de escrever. O P é acessível ali com o dedinho mindinho, rapidinho se acessa. Fica fácil você escrever from P. Né? Isso não tá lá na sala, depois eu volto. Tá. Tem problema nesse P ser nas outras coisas? Tipo, o jeito que eu usava nesse jeito? Sem problema, essa variável é interna da expressão link. Você pode ter outras embaixo usando o P. Não vai afetar. Terceira forma. Usando lambda. Que aí você vai dar um return db.generos.where. Aí aqui é a mesma coisa, pp.id igual id. Ponto first or default. Das 3 formas, o resultado é o mesmo, tá? Vai chegar
no objeto gênero com ID igual a ID. O find é um método construído para localizar pela chave. A própria já te entrega o find, para você vir pela chave. Isso aqui é a expressão usando o link, serve para qualquer tipo de select, essa forma de selecionar. Assim como o where também serve para qualquer tipo de select usando o lambda. O lambda é isso aqui, ó. Essa merdinha aqui da referência do P por P, para você fazer. Você pode ter expressões lambdas também, né, para você fazer sem problema nenhum. Tem expressões mais complexas que você pode fazer com isso. Não tem uma mais usada, professor, vai depender da situação, né? O problema de você não saber as três é que você pode ler um artigo que tem uma e você se perder. Por que ele fez isso? Eu não conheço isso. Não, tem as três formas de fazer. E os três têm o async no final, ou seja, essas três formas funcionam com async task. Essas três formas funcionam com async task, que é você colocando a palavra async, que é o padrão. Tem o async aqui. Find async, deixa eu ver. Ah, sim, é porque o find ele pode retornar no label. E tem que colocar o await. Por isso que ele não achou. Funciona com async. Funciona com o async. Não engana não, cara. Funciona com async. Eu apertei Ctrl espaço. Ele achou a palavra certinha. E o outro aqui, first or default, async. E aqui tem que ter o await. Você falou, mas eu esqueci. O await é para que Ele aguarda ele terminar. Porque senão ele passa direto, se você não coloca o await. Só que como você está dando return, ele vai retornar o quê? Não. Entendeu? Ele não tem, ele se perde, ele não pode. O return você tem que ter essa execução completa. Entendeu? E o await só funciona com uma função assim? Só funciona em função assim. Professor, só por ignorância, o que vai mudar, tipo assim, do método assíncrono para o síncrono? Cara, na execução interna do ASP.NET Core, ele não vai travar com vários métodos assim que sendo executados. É uma coisa de processamento interno do ASP.NET Core. E quando você fala de requisição Ajax, dessas coisas, né? Você vai fazer várias requisições, você não precisa ficar esperando. Só vai esperar o seu método. O ASP.NET, aquela bolha do ASP.NET vai continuar executando. É mais ou menos isso, tá? Se tem três formas de selecionar um, para selecionar todos, também tem três formas. Muito. Vamos ver se eu lembro das três de cabeça. Primeira forma, return db.generos.toList. Essa aqui é mole. A segunda forma, mesma coisa. Return from p in db.generos, beleza? Select p.toList. A terceira forma não tem, na verdade, só tem essas duas. Que é o generos to list e o generos, porque eu não preciso do where, né? Agora, se eu quiser ordenar o resultado, eu posso colocar aqui um order by p.nome. Beleza? Parece que ele faz tipo uma linha de comando em SQL, só que ele faz
faz É. uma certa troca. Só que ele compila esse código. Tá? Diferente de você escrever um SQL em string, que ele não faz ideia do que está aqui, esse código tem que ser compilável. Ele tem uma validação de compilação, que ele vai fazer o build, o compilador vai fazer a validação do código. Tem uma validação prévia. E se você quiser colocar o order by aqui, você pode colocar também com ponto order by e usar p.nome. Beleza? Ele também vai fazer o order by. Então dessas duas formas funciona. E o async, a mesma coisa. A mesma coisa. Só que aqui vira async task. E aqui vira o await. To list async. Ou da forma de baixo, também funciona igual. To list async. Tem que ter o await, senão ele se perde. Então você criou seu repositório sem muito esforço e ele vai funcionar. Pessoal, são 8h20, vamos parar 15 minutinhos, subir essa aula, depois a gente continua para eu mostrar funcionando.